Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje dia 25 de março de 2026, 8 horas, horário de Brasília. A Ucrânia esmaga ofensiva e esmaga também mísseis hipersônicos. A tão propagandeada ofensiva de primavera, verão da Rússia colocou os pés na lama, fracassou em menos de uma semana diante da muralha ucraniana, com perdas que já vão a milhares de soldados e a destruição de sistemas de hipersônicos Zircon na península da Crimeia. O Kremlin assiste ao colapso de sua estratégia. Neste vídeo, revelamos os dados impressionantes do campo de batalha e como as forças de Kiev, as forças da Ucrânia, estão anulando o poder de fogo do invasor russo. Embora que apesar dessas derrotas, eu acredito que eles ainda vão continuar insistindo e vão continuar tentando. Mas também a minha avaliação é que eles vão continuar tendo perdas muito grandes, sem sucesso, talvez alguns avanços michurucas, em compensação negativa às grandes perdas que eles terão durante esse período, dessa tentativa de ofensiva novamente. Eu peço a você, vamos acompanhar juntos isso, eu peço a você, aqui você vê a verdade, você que não é inscrito, inscreva-se no canal, peço a todos que deixem o like, assim vai fortalecer a nossa voz da verdade. E também compartilhem essa vitória, comentem sobre o fracasso das tropas de Putin no teatro de operações durante esses últimos 4 anos, ou melhor, já mais de 4 anos. Uma guerra que na realidade já dura pelo menos 12 anos, que ela começou em 2014. A máquina de guerra russa tentou mais uma vez mostrar os dentes no leste da Ucrânia, mas acabou mordendo o próprio pó em menos de uma semana. A tão anunciada ofensiva de primavera-verão contra a linha a linha defensiva de Donetsk, revelou-se um desastre logístico e humano para o ditador e sua trupe. De acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra, conhecido como ISW, quer dizer, não é conhecido, essa é a sigla dele, né? Institute Study of War, sediado em Washington, o governo russo já está tentando preparar a opinião pública para o fiasco dessa, o que eles chamam mentirosamente de operação especial, para esse fracasso, para o desastre que eles tiveram na Ucrânia. Eles já falam em resultados modestos que eles vão falar para o público russo e avanços lentos, tentando justificar o sacrifício inútil de dezenas de milhares de seus soldados. E ontem, pela primeira vez, o ditador da Rússia reconheceu que a economia está com problemas. Ele sempre repetia que está tudo indo muito bem, que está tudo indo de acordo com o planejado, mas ontem ele foi obrigado a reconhecer o contrário, porque a situação está muito crítica. A Rússia não vai entrar numa recessão como estavam falando alguns especialistas, mesmo alguns que torciam no fundo para a Rússia. Ela já está em recessão. Essa é a verdade. Então, a Rússia está com muitos problemas e ele reconheceu isso ontem. E ele, nas suas declarações, o ditador da Rússia disse o seguinte: algumas despesas terão que ser cortadas. E enunciou uma série de despesas da sociedade, ou melhor, para a sociedade russa, em outros setores. Eles vão cortar no remonte de estradas, né? Na reconstrução, em novos projetos que não vão mais acontecer, né? Assistência social, da onde eles inclusive retiraram dinheiro dos aposentados, etc. Só um local que não vai ter cortes é o Ministério da Defesa.
Esse eles vão continuar inchando com o dinheiro, inclusive, desde que foi liberado aí um período para eles, deram um waiver, que é chamado em inglês, né? Deram uma chance para eles, uma canja, para vir mais dinheiro do petróleo que eles poderiam exportar. Lamentavelmente, mas estão com muitos problemas e o próprio ditador já está reconhecendo isso. Primeira vez, depois dessa segunda fase da invasão na Ucrânia. A Rússia lançou ondas de ataques de infantaria em ataques árduos e desesperados, mas o cinturão de fortalezas ucranianos permanece inviolável e permanece soberano. Analistas militares são categóricos em afirmar que é improvável que as forças russas consigam qualquer ganho relevante neste ano de 2026. Os números do massacre são assustadores para qualquer exército que preze pela vida de seus homens, que são, na realidade, do seu povo, mas não para os carrascos de Moscou. Em apenas 4 dias de combates intensos, de 6.090 soldados russos, e ontem só apenas disse o número redondo, 6.000 em 4 dias, né? Mas na realidade são 6.090, já tem o número mais atualizado desses 4 dias, né? E que foram as baixas em 4 dias, né? E isso significa uma média absurda de 1.520 baixas por dia, um ritmo que nenhuma nação consegue sustentar por muito tempo. O competente comandante-em-chefe do exército ucraniano, o general Alexander Syrskyi, informou que o total de perdas russas já na última semana, como eu já tinha anunciado ontem, chegou a 8.710 militares. Eu anunciei o número redondo de 8.000, então já 710 a mais foi atualizado esse número então. Essa taxa de baixas é totalmente insustentável e está destruindo a capacidade da Rússia de realizar ofensivas, de tentar esses avanços com sucesso em larga escala e a médio prazo. O ritmo atual de recrutamento do Kremlin não consegue repor a velocidade com que os soldados russos são aniquilados pela artilharia e pelos drones de Kiev. A estratégia de moer carne usada pelos generais russos, pelos incompetentes generais russos, está exaurindo as últimas reservas qualificadas que ainda restavam no lado dos russos. Mesmo os políticos russos, na Duma estatal, já começam a admitir que as perdas são pesadas, embora tentem disfarçar com discursos sobre avanços graduais. Só quero fazer uma explicação. Duma estatal é como se fosse o Congresso brasileiro, né? Então é o Congresso deles. Lá eles chamam Duma estatal. Às vezes se referem só como Duma, mas Duma estatal justamente é esse conjunto, Congresso de deputados que eles têm lá. Eles falam em caminhar para Sloviansk e Kramatorsk, mas a realidade é que eles não conseguem sequer manter as posições que já ocupavam. Enquanto a Rússia sangra, o presidente Volodymyr Zelensky trouxe dados que mostram a verdadeira superioridade estratégica da Ucrânia. Desde o início de 2026, as forças ucranianas já libertaram 465 quilômetros, segundo Zelensky, de território que estava sob as garras dos criminosos russos. Zelensky observou que a Rússia está perdendo cerca de 35 mil soldados por mês, o número que expõe o desespero de Vladimir Putin. O ditador russo busca desesperadamente recrutar 400 mil novos homens, mas as reservas estão se esgotando e o povo russo começa a sentir o peso. E esses mais de 400 mil homens é para o ano de 2026. E ele não está conseguindo atingir as metas mensais que não repõem as perdas russas, como eu já falei, né? E se no leste o fracasso é humano, na Crimeia o fracasso o culpado, o fracasso é tecnológico e extremamente caro para o bolso do Kremlin. A inteligência militar da Ucrânia, a poderosa RUR, desferiu um golpe de mestre em 24 de março próximo passado, ou seja, ontem. As unidades ucranianas de sistemas não tripulados do RUR rastrearam um comboio de lançadores de mísseis Bastion M perto da vila de Furmanovka. Estes lançadores estavam se deslocando para posições de disparo, preparando um ataque covarde contra as cidades
habitadas por civis ucranianos. Com um ataque de precisão cirúrgica, as forças de reconhecimento destruíram um lançador de 2 mísseis Zircon, que são mísseis hipersônicos, e destruíram eles completa e imediatamente com explosão e matando os que estavam acompanhando e a segurança. O míssil Zircon é vendido pela propaganda russa como uma arma hipersônica invencível, capaz de atingir Mach 9, quer dizer, Mach 9 é 9 vezes a velocidade do som, né? E driblar qualquer defesa. Ao destruir essas armas ainda no chão, a Ucrânia provou que não existe arma russa que não possa ser aniquilada pela inteligência ucraniana. Este ataque específico salvou vidas em cidades do sul e do oeste, pois interrompeu planos de ataques que já estavam em curso. Além da destruição do equipamento, 7 militares russos foram eliminados durante a explosão dos lançadores na península da Crimeia, ocupada pela Rússia. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia também confirmou que outro lançador Bastion foi atingido numa operação também do RUR, né? A coordenação entre a inteligência e os operadores de drones está transformando a Crimeia em um território impossível de ser mantido pela Marinha Russa, que é responsável para manter o território da Crimeia. Não há lugar seguro para os mísseis russos. E cada lançador de mísseis Bastion destruído representa milhões de dólares que Moscou não pode mais repor. Ao mesmo tempo, outros golpes foram desferidos contra postos de comando e unidades de reparo em Velika Novosilka e Novlatopio, ou seja, Velika nas proximidades de Pokrovsk. As forças ucranianas atingiram em cheio um posto de comando de drones inimigos da Rússia, cegando os russos em um setor crucial da linha de frente. Estas operações mostram que a Ucrânia não apenas se defende, mas ataca os nervos e o cérebro da operação militar russa. A extensão dos danos ao longo da última semana mostra que a Rússia está perdendo a iniciativa estratégica em todas as frentes. A cada dia que passa, o custo da invasão se torna mais insuportável, trazendo maiores danos à economia russa já em recessão, e a vitória da Ucrânia se torna uma certeza matemática. Os russos podem tentar mobilizar mais homens, mas eles não conseguem mobilizar a coragem e a técnica das tropas ucranianas. A superioridade ucraniana está na qualidade da competência do seu comando, dos seus oficiais, dos seus sargentos e dos seus soldados, na precisão de sua inteligência, que antecipa cada passo covarde dos inimigos. Enquanto Putin sonha com conquistas imperiais, só sonha, seus melhores equipamentos estão sendo transformados em sucata pela Ucrânia, pelos drones, pela artilharia, pelas forças armadas da Ucrânia. Para concluir, o fracasso retumba da ofensiva russa e a eliminação dos mísseis Zircon são marcos de uma guerra que a Rússia já perdeu estrategicamente. Enquanto o Kremlin tenta esconder baixas milionárias, a Ucrânia mostra ao mundo a eficácia de uma nação que luta pela verdade e pela liberdade. O destino de cada equipamento russo que entra no solo ucraniano é o ferro velho, e o destino de cada invasor é a derrota humilhante. A Ucrânia segue vitoriosa, protegendo seus céus, libertando sua terra, mostrando que nenhuma arma hipersônica é maior que o coração da Ucrânia. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Não esqueçam, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam os seus comentários, eu conto com vocês. Muito importante você que não é inscrito, conto com você para se inscrever no canal. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.